bom, eu pus a música aqui e parou. Legal, né? Então tudo bem, vamos sem música mesmo. Live, aula 8, estamos chegando na finaleira. Estratégia de comunicação. Oi, Lídia, bom dia. Tô escrevendo aqui. O tema da aula, para quem for chegando, saber do que se trata. Pronto. Então vamos lá. Agora, por que a minha música parou, eu não sei. Mas beleza. Era tão legal essa música. Bom, vamos lá. Mini caos aqui em casa antes. As crianças começaram a chorar, enfim, mas beleza, vamos lá. Por isso que eu até trazei um pouquinho hoje. Alguns minutinhos, né? Tá tendo uma reforma aqui também, talvez role uns barulhos de como fala? De bateção e tal. Mas vamos lá, então vamos começar. Estratégia de comunicação. Então assim, pra gente entender como fazer a nossa estratégia de comunicação, vamos entender como que se dá a comunicação. Para quem não sabe, eu fiz pós em comunicação interna. É uma pós na FAAP, lá em São Paulo. E eu pesquisei muito antes de fazer, porque eu tava trabalhando com recrutamento e seleção, e eu já olhava, já paquerava essa área de comunicação, de eventos, e eu nem sabia muito bem que existia essa tal de comunicação interna. E aí eu fui pesquisei, aí eu pensei em fazer, gestão de pessoas na GV, mas eu falei, putz, mas uma galera faz gestão de pessoas, tal. E aí, pra variar, eu queria alguma coisa fora do senso comum, uma coisa diferente. E aí eu achei essa pós lá na FAAP de comunicação interna. E eu falei, cara, que incrível. Então a gente trabalha uma pós de 1 ano e meio, em que a gente aprendeu técnicas de escrita, storytelling, que eu vou falar um pouquinho aqui, qual que é a importância da comunicação dentro da empresa, e assim, basicamente, a moral da história dentro da comunicação interna é que o papel dessa área é comunicar, né, o que a liderança decide e trazer essa comunicação de uma maneira transparente para quem está na ponta, né, no operacional. E como que a gente faz isso? É dando sentido. Então, qual que era o lance? Não era só falar, não era só comunicar, hoje comunicado interno, né? Vocês têm que bater o cartão assim, assim, assado, se não bater vai acontecer isso. Tinha que dar sentido, as pessoas tinham que ter sentido naquilo que estava rolando. Beleza, então esse foi o grande lance de trabalhar em comunicação interna que eu aprendi. Mas, beleza, como que funciona a comunicação? Talvez isso seja um pouco batido, talvez você já tenha visto, mas é importante colocar todo mundo, né, no mesmo patamar de conhecimento. Eu queria dividir aqui uma tela, mas eu não consegui fazer isso. Eu vi um tutorial que aparecia um negócio aqui que eu conseguia dividir a tela, mas eu não consigo. Então eu vou tentar explicar e talvez até mostrar a minha tela aqui pra vocês, pra entender. Deixa eu ver se rola, só pra gente... Não, vamos falar e aí depois eu mostro a tela. Então, vamos imaginar aqui, então, vamos fazer Tem duas pessoas, tá? Tem a pessoa A e a pessoa B. A gente tem duas pessoas aqui. Então, a gente tem o emissor e a gente tem o receptor, tá? Dentro de uma comunicação. O emissor é aquele que vai passar uma mensagem. Então, aqui eu tenho uma mensagem que vai de uma ponta para outra. Então, eu tenho uma mensagem que vai do emissor para o receptor. Esse receptor vai interpretar de acordo com a experiência de vida dele, de acordo com o repertório das crenças que ele tem, de acordo com as experiências, trauma, medo, visão de mundo. Ele vai interpretar isso e ele vai dar um feedback.
Então, ele vai dar uma resposta para o emissor. O emissor também vai interpretar de acordo com a história de vida, com as crenças, medo, trauma, felicidade, com a bagagem que ele tem aqui. Então, isso é o processo de comunicação. Isso aqui está inserido dentro de um contexto organizacional, contexto de mídia social, está dentro de um contexto e pode haver um ruído nessa comunicação. Por exemplo, tem gente batendo aqui. Isso é um ruído na comunicação. Isso pode afetar a maneira com que o receptor interpreta a mensagem. Então, existe um canal de comunicação entre eles e pode haver um ruído. E esse ruído pode literalmente ser um ruído, mas também pode ser esse ruído pode ser a má escolha de palavras para a gente comunicar aquilo que a gente quer. Então, vamos entender isso? Isso é importante a gente entender, porque eu vou usar bastante a palavra emissor, receptor, canal. Então, isso é importante a gente entender. Outra coisa que é importante entender, as bagagens. Cada pessoa aqui tem as suas bagagens, é o que a gente vai chamar de repertório. Cada pessoa tem o seu repertório de vida. Tem aquelas palavras que são mais usuais no cotidiano dela. Então, vamos fixar isso. Então, o emissor é quem fala, o receptor é quem recebe a mensagem. Então, o objetivo da comunicação é você transmitir uma mensagem de uma maneira clara. E, para isso, a gente precisa levar em consideração o repertório e a bagagem que essas pessoas têm. Ok? Então, assim, é como se o receptor, ele vai decodificar aquilo que o emissor está falando. Então, ele vai usar o que? O repertório dele, a bagagem dele, ok? Então, vamos partir desse mecanismo de comunicação, que é um mecanismo clássico, para a gente conseguir aprofundar aqui na estratégia de comunicação. Então tá, entendemos isso, entendemos que tem um emissor, um receptor e que existe uma mensagem que precisa chegar de uma ponta a outra. O que vai fazer dessa mensagem ser bem interpretada? É a linguagem que a gente usa. Então, assim, não adianta por exemplo, eu tenho uma bagagem dentro de psicologia, eu tenho uma bagagem dentro de comunicação interna, eu tenho uma bagagem dentro de Theta Healing. Não adianta eu ficar usando a terminologia dessa minha bagagem se isso não conecta com o meu público, isso não conecta com o meu receptor. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é: vamos usar palavras que sejam quase que de senso comum. Palavras que sejam fáceis das pessoas interpretar, que eu não precise ficar explicando. Então, se eu falar para você, água, seu cérebro já vai formar uma imagem de água na sua cabeça. Se eu falar para você, luz, o seu cérebro já vai formar uma imagem de luz na sua cabeça. O que é luz, o que é uma lâmpada, o que é... Então, usar palavras e linguagem que sejam do nosso cotidiano. Então, se a gente quer... Eu já caí muito nessa, assim, de querer mostrar que eu sou inteligente ou que eu sei e começar a usar terminologia e a pessoa, tipo, não vai entender nada. Então, não sei se você já chegou e já conversou com alguém de TI. Aí ele começa, porque o software, blá, 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 e o hardware, e aí eu nem sei a terminologia, mas aí porque, tipo, você vai cagar na cabeça dele, você não vai entender direito o que ele tá falando. Você vai conversar com alguém que monta avião, ele vai falar o nome da pecinha XYZ, tipo, você não vai entender. Se eu começar a explicar aqui, os mecanismos de defesa do ego, se eu começar a explicar aqui coisas mais técnicas da psicologia, vai ser mais difícil de você compreender. Então, assim, sempre buscar dentro da sua comunicação a linguagem que vai conectar com o seu público. Então, fotógrafo, por exemplo, não adianta o fotógrafo ficar falando, porque o obturador, porque o tempo de abertura do diafragma,
O ISO são termos técnicos. A pessoa que está querendo aprender a tirar fotografia, mesmo que seja no celular, esses termos técnicos você vai ensinar para ela depois. Então, isso é uma coisa. A linguagem. Então, vamos começar a prestar atenção na linguagem que você usa, se essa linguagem de fato comunica com o seu público. Vou trazer outro exemplo. Logo que eu me formei lá, instrutora de Theta Healing. Theta Healing, what the fuck is Theta Healing? Não comunica nada para quem não está inserida no meio. Barras de axis, constelação familiar. Quem está inserida no contexto holístico, quem está inserido no contexto terapia, beleza, vai entender. Mas o meu público, então esse é o segundo ponto que eu já vou chegar lá, o meu público não sabe o que é Theta Healing, o meu público não sabe que ele quer uma terapia. Eu vou mostrar isso para ele. Então, não adianta eu ficar falando para eles, vamos meditar, é o 7º plano, e as dimensões, e ressignificar a crença, e crença raiz. Tipo, eu até, se vocês voltarem lá no meu feed, no Instagram, tem, o anjo da guarda. Então, por exemplo, no curso básico de Theta Healing, a gente ensina a pessoa a se conectar com o anjo da guarda, a ouvir a intuição dela. Então, é um exercício de entender que benefício essa ferramenta entrega. Então, esse é o segundo ponto de uma boa estratégia de comunicação. Lembra lá que eu expliquei da persona, de fazer pesquisa, do outro, que você precisa entender qual que é o outro? Você vai voltar nessa pesquisa e entender e perceber quais são as palavras que essa pessoa utiliza para identificar as dores e os sonhos que ela tem. Então, beleza, você vai identificar a linguagem. Então, vamos sair do psicologês ou do Theta Healês, qual que era a linguagem que você usa, ou tipo de fotografês, não interessa. Você não vai usar mais termos técnicos. A sua mágica agora vai ter que ser pensar o que de benefício isso vai entregar. Que transformação, bom dia, que transformação eu vou gerar com a minha foto? Que transformação eu vou gerar com o Theta Healing? Que transformação eu vou gerar com o meu brigadeiro? É isso. Que benefício eu estou entregando? Lembra que eu expliquei para vocês? A pessoa compra o valor. Ela nem é preço, ela compra o valor. Ela compra o problema dela resolvido. Ela compra o sonho dela realizado, tá? Então, assim, vamos voltar, vamos dar um exemplo que me veio agora. CVC, tá? CVC popularizou as viagens. Então, ela mostrou para a classe, quem que é a classe da CVC? Classe C, né? Na época, eu acho que agora eu não sei, mas acho que eles estão ali na classe C e D. O que eles popularizaram? Eles pegaram um pacote, eles fazem um pacote e parcela em várias vezes. O que eles estão entregando? Eles estão oferecendo a oportunidade daquela pessoa que ganha um pouco por mês, dela conseguir viajar de avião pela primeira vez, dela conseguir passar uma semana num lugar que ela sempre sonhou. Então, ela está trabalhando com os sonhos das pessoas e com a facilidade de você realizar o seu sonho de viajar. Então, na verdade, não importa muito o destino que ela vai mostrar. Tanto é que se vocês olharem as propagandas da CVC, elas são muito simples, né? Muito simples no sentido de foto. A gente consegue fazer tipo no Movie Maker, uma propaganda da CVC, basicamente. Porque ela põe fotos e ela foca no quê? Na facilidade de acesso, na facilidade de compra. Então, o que a CVC está oferecendo? Qual o benefício que ela está oferecendo? Lembra, gente, sempre que eu falo benefício e transformação, eu estou falando e você tem que trazer para a sua realidade em resolver um problema ou realizar um sonho. A gente está sempre trabalhando com as duas esferas, de realizar sonho e de solucionar um problema, tá bom? Então, assim, o
que a CVC oferece? A CVC oferece a oportunidade de você viajar para onde você quiser e parcelar isso em 15 vezes. Então, assim, não importa, o seu sonho vai ser realizado. Então, ele não mostra a imagem, porque você pode escolher o lugar que você quiser, porque aqui na CVC você vai poder parcelar em quantas vezes você quiser. Entende? Vamos voltar para as aulas anteriores. Entende o nicho? Ela nichou. Quem é rico, quem tem muito dinheiro, não está preocupado em parcelar. Para ele é corriqueiro viajar. A CVC não comunica com essa galera. Classe média, a CVC está na classe média baixa. É naquela pessoa que acha que não pode viajar, mas a CVC proporciona a oportunidade dela viajar. É o benefício que ela entrega. Entende qual que é a comunicação dela? Aí a comunicação é muito diferente de uma agência de viagem boutique. A agência de viagem boutique, qual que é o benefício que ela entrega? Ela entrega facilidade. A pessoa que é rica, né, que tá acostumada com ticket alto, que tá acostumada a botar a mão no bolso e pagar caro pelas coisas, o que ela quer? Facilidade. Ela não quer pensar em nada, ela quer o problema dela resolvido. Então ela quer o lugar dela marcado, ela não quer ter que chegar, entrar na fila e despachar a mala, ela só quer sentar no avião, colocar o foninho de ouvido dela, receber o champanhe dela e tá beleza, é isso. Ah, senhor, o senhor quer mais alguma coisa? Ela quer ser bem servida, ela quer ter todas as vontades dela lá atendidas. Então, o que uma agência boutique vai trabalhar na comunicação? A personalização. Eu sei o nome da pessoa, eu sei o nome do filho, eu sei o nome da mãe, eu sei o nome do pai, eu sei o que a pessoa gosta de comer. É muito diferente da CVC. A CVC foca no quê? Na facilidade. O que elas estão oferecendo? O que é o quê, né? Que elas estão oferecendo? Viagem. Ambas oferecem viagem. Só que a agência boutique, o porquê dela e o como dela é diferente. Ela vai na facilidade, mas na facilidade de... Cara, você não tem que se preocupar com nada. Você vai chegar, o melhor assento do avião vai estar reservado para você. A sua comida preferida já vai estar lá sendo servida a hora que o senhor quiser. O senhor vai ser... São privilégios, né? O senhor vai ser o primeiro a descer do avião, não vai precisar ficar na fila. Quando o senhor chegar lá no avião, quando o senhor desembarcar, já vai ter um carro com uma pessoa te esperando. O senhor vai entrar no carro, vai chegar lá no seu resort, vai ser recepcionado. Então, assim, é isso que o cara da agência boutique vai comprar, entendeu? É isso que vocês têm que pensar. Não é só, tipo, o curso de Theta Healing, não é o curso de fotografia, não é o brigadeiro que você tá vendendo, tá? É o que, aí vamos voltar lá nas aulas, é o que é o seu diferencial, né? Qual que é o benefício que você tá entregando, qual que é a transformação que você gera. Para isso, você precisa entender muito bem a dor da pessoa, o sonho da pessoa que você quer ajudar, tá? Parece complexo, é um pouco, mas existe um jeito da gente entender tudo isso e você conseguir trabalhar bem a sua estratégia de comunicação. Então, vamos lá. Eu falei, vou sempre voltar pra gente não perder a linha de raciocínio. Então, outra coisa, não necessariamente é nesta ordem. Lembra sempre do movimento de ir e vir. Você vai olhar para suas 14 esferas, você vai olhar para tudo aquilo dentro de você. Você vai escolher um serviço, um modelo de comunicação e você vai testar. Aí você vai lá na sua persona, você vai lá no outro, vai ver, isso funciona, isso não funciona, isso deu certo, isso não deu certo. Putz, isso eu não tô confortável, isso tá legal, isso não tá. Aí você volta pra você. Vamos lá. O que eu posso ajustar aqui dentro de mim? Vamos ajustar isso, vamos colocar mais uma aula, vamos ajustar essa palavra não conectou. Nossa, lembrei de uma história aqui que pode ser legal. Então você vai e testa. Sempre esse movimento quando a gente tá falando de serviço. E é isso que... Não existe serviço ideal, lembra disso. Lembra dos quantos iPhones não existem, já existem. Lembra de quantos Samsung já existem. Tem as linhas. Então lembra que a gente está sempre prototipando. A gente está sempre testando algo novo num outro nível. Então vamos sempre partir desse pressuposto quando a gente está falando de criar um serviço.
tá? A gente tá aqui num ponto de partida. Tá, eu vou trazer então outras duas palavras que é pra gente falar de linguagem, que é o significante e o significado. Talvez isso também já não seja tão novo para você, mas eu vou resgatar esse conhecimento dentro de você. O significante é a palavra, né? É a forma, é tipo caneta. O significado é o que aquilo representa dentro de você. Por isso que eu falei no começo aqui da live, vamos tentar sempre usar palavras que sejam rotineiras e do senso comum das pessoas, que você não tenha que explicar profundamente o que aquilo representa. Então, se eu falo caneta, você pode ter pensado numa caneta Bic, a outra pessoa pode ter pensado numa Montblanc, a outra pessoa pode ter pensado tipo numa caneta Bic de 4 cores. Cada um vai criar dentro do seu imaginário, mas caneta já existe um formato dentro da cabeça da pessoa que ela já associa aquilo. Se eu falo caixa, automaticamente você vai imaginar algo que tenha um fundo e que você consiga colocar coisa dentro. Mas você pode imaginar, sei lá, por exemplo, uma caixa assim, tipo com florzinhas e tal, porque é uma caixa que tá aqui sempre, todo dia aqui na minha mesa. Mas talvez você tenha imaginado uma caixa quadrada preta. Então, assim, usar esses elementos que sejam comuns à linguagem da pessoa, tipo água, copo, mesa, cama, qualquer lugar, independente da língua, existe isso. Agora, se eu falo Theta Healing, tipo, o seu cérebro dá um pane, você nem sabe direito o que é isso. Se eu falo inconsciente coletivo, tá, algumas coisas talvez venha, tipo, inconsciente, tal, coletivo, mas assim, ainda é algo meio obscuro. Então é isso, significante, significado. Isso é algo que eu trabalho muito dentro das mentorias que eu ofereço. Por quê? O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. O que está dentro da sua linguagem não está na linguagem do outro. Lembra que cada um tem o seu repertório, cada um tem a sua bagagem. Cada um se comunica de maneiras diferentes, né? Cada um foi educado de uma maneira diferente. Então, por isso que é tão importante a pesquisa. Você tem que entender qual que é a linguagem da pessoa que você quer ajudar. Se você não entende, fica muito mais difícil a conexão com ela, tá? Então, é isso. Trabalhar... E por isso que não existe fórmula. É muito individual de cada serviço. Se eu for falar com um fotógrafo, eu tenho que olhar a primeira coisa que eu vou olhar, o benefício. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter consciência na hora de traçar uma estratégia de comunicação é qual benefício eu estou entregando, qual transformação eu ofereço, que dor eu resolvo, que sonho eu realizo. Lembra lá da CVC, o sonho do cara de classe média baixa é o sonho de viajar pela primeira vez. O sonho do cara rico é viajar com toda a facilidade e não ter problema nenhum. Ele quer entrar no avião, sair do avião e comer e pronto, entendeu? Por isso que você precisa entender. E outro, o serviço é o mesmo, eu tô oferecendo viagem, tá? Então, assim, entenda, isso é a coisa mais importante de toda a sua comunicação e de todo o seu serviço. Você tem que ter clareza do benefício. Gente, eu vou falar isso 500 mil vezes, porque essa é a maior dificuldade das pessoas que eu atendo. Porque para você é tão óbvio, é tão claro que Theta Healing oferece uma imensidão de benefícios, é tão claro que a fotografia é tão legal, é tão claro que eu preciso ter um design, né, um design de casa bem estruturado para eu ter conforto. Por isso que é importante você trocar e leia as pesquisas, falem com as pessoas. Isso precisa estar muito claro. Que problema você resolve, tá? Isso é a chave, gente. Isso é a chave e é onde a galera, mesmo que já tá empreendendo há muito tempo, às vezes tem que voltar porque ela não entendeu isso. Às vezes o problema dela não ter sucesso é porque ela se apegou ao que ela acha que ela entrega de benefício, ela não conversa com a persona dela, ela não conversa com a pessoa que ela tá oferecendo o serviço. Então, entenda isso profundamente. E na área de imobiliária, então você tem que entender o seu nicho, né?
Aí eu teria que entender melhor o negócio de imobiliária, mas assim, você pode. Tô pensando aqui o que eu já conheço dentro do ramo de imobiliária. Eu não tive nenhum treinamento. Então, aí, cara, precisaria mergulhar no seu negócio. Fica muito difícil eu entender o que. Assim, vamos lá. O que a pessoa que procura uma imobiliária ela quer? Aí você tem que entender qual que é a necessidade dela. Assim, vou me colocar no lugar de quem já procurou imobiliária. E aí, por exemplo, aqui eu procurei imobiliária para quê? Para achar um apartamento para alugar, certo? É, O que eu queria? Para mim, aqui em Lisboa, o que eu queria era alguma facilidade, porque aqui é meio complicado essa coisa de. Eles pedem fiador, pedem calção, tipo, não é tão simples. Então eu queria alguém que fosse lá e falasse assim: olha, tem essa casa. Quem quer? Ela quer um lugar para morar, basicamente. Só que você tem que entender o seu público. Ela quer um lugar para morar. Tipo, sou eu, é uma família com marido, mulher, 2 filhos, cachorro, qual que é a necessidade dela? Então, você vai ter vários públicos. Então, cada pessoa você vai ter que entender qual que é o problema dessa pessoa, qual que é o sonho dela. Às vezes, você vai escolher um público. Aí você quer o público de imigrantes com família que tá procurando uma casa para alugar sem fiador e que não precise de 1 ano de cheque calção, por exemplo. Como que você vai estruturar a sua comunicação? Procurando casa para morar? Tá difícil achar casa para toda a sua família e não ter que desembolsar, sei lá, 15 mil euros de cheque calção? Precisa de fiador tá precisando de fiador para alugar uma casa? Então você pega na dor. Qual que era a minha dor quando eu tava procurando casa? Ainda não conhecia nenhum português aqui. Ninguém ia botar um nome lá como fiador, né? Então eu precisava. Qual que era a alternativa? Eu ia ter que desembolsar uma grana para garantir que eu ia pagar o aluguel todo mês. Então você tem que entender qual que é a dor. E aí na imobiliária tem várias personas, né? Você tem que ver qual que é a persona que você quer atender. Pode ter, por exemplo, vou trazer o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tá com o sonho de comprar ou alugar, ela tá vendo ainda um sítio. Porque ela quer ter uma terrinha lá para plantar, ela quer ter um espaço para ver os netos crescerem, ela gosta muito de natureza. Então ela fica horas lá na internet procurando uma casa num sítio para alugar. Qual que é o sonho dela? Primeiro que ela tem um budget, né? Então assim, outra dor de quem tá procurando casa para alugar. Tá difícil achar um imóvel dentro do seu orçamento? Fale comigo que eu te ajudo. É isso, identifica as dores da pessoa que você quer atender. Tá difícil achar o sítio dos seus sonhos? Aqui não chama sítio, né? Aqui chama... Tem outro nome, sítio é lugar aqui, né? Tá difícil achar uma casa que tenha verde? Fala comigo que eu te ajudo. Outra dor. Quinta. Obrigada, Lídia. Tá difícil. Outra dificuldade que eu encontrei aqui, muito grande. Parece que as pessoas aqui não estão a fim de alugar. Parece que aqui as pessoas têm um pouco de preguiça, diferente de brasileiro. Por isso que você precisa entender o seu nicho. Tá? Eu tô falando coisas a partir do que eu vivi, do que eu vivi aqui, tá? E aí olha como que é importante você identificar a dor ou o sonho que a pessoa quer realizar. A comunicação que você vai usar por uma família com 2 filhos é muito diferente do que você vai usar para uma senhora de 60 anos
que já tá com a vida ganha, que é aposentada e que tá, tipo, de boa financeiramente e ela só quer um sítiozinho pra passar o final de semana. Entende que a comunicação é diferente? Tipo, se você for atender a minha mãe, ela quer facilidade, ela quer, entra aqui no meu carro, olha, tem uma água aqui, quer uma aguinha gostosinha? Tem um chazinho aqui também, tem uma balinha, sei lá. Tá? Agora, pra mim não, tipo, pra mim tanto faz se vai ter água no carro, se não vai ter, se você vai até a minha casa me buscar ou não vai. Tipo, você tem que entender qual que é a necessidade do seu público. Tipo, eu tô dando exemplo da minha mãe porque são coisas bem díspares, né? Assim, então, outra dor que eu encontrei aqui. Você manda mensagem, a galera demora 2, 3 dias. A gente que é brasileiro, tipo, já liga, já quer. E aí você liga lá, eu ligava lá pros lugares pra agendar. Oi, tudo bem? Eu vi aqui um imóvel. A galera via que eu era brasileira. Já foi alugada. Então aqui tem meio que processo seletivo para você conseguir arrendar um imóvel. Às vezes, tipo, o brasileiro já tá às vezes com o filme queimado aqui. E aí eles falam, não, já tá arrendado, tal, não tem. Ou às vezes eles, tipo, marcam para 3 dias depois. Eles marcam tudo de um dia, de uma vez só. Então, assim, uma comunicação que você poderia usar também. Tô levando em consideração o quê? Contexto, Lisboa, contexto, pessoa, família. Então, você tá alugando um imóvel para uma família com 2 filhos, que não tem fiador. Tá entendendo como você precisa estruturar a pessoa que você tá oferecendo o seu serviço? Então, levando isso em consideração, um canal que você pode usar, tá? Se você for usar Instagram, Google Ads, tal, vou só citar isso aqui porque o canal é a última coisa que você precisa saber. O que você precisa saber, estruturar bem, é isso aqui que eu tô explicando pra vocês. Entender bem a persona, entender a linguagem dessa pessoa e aí você vai fazer a sua comunicação. Então, partindo desse pressuposto, o que você vai falar? Tá difícil alugar sem um. Cansou de mandar mensagem nos aplicativos e demorar para ter uma resposta? Clica aqui que eu te ajudo. Então assim, já vou chegar até no final num conteúdo que eu ia trazer pro final da live. Para quem for seguir a comunicação, né, digital. Roteiro básico para você formular um anúncio. Problema, rota, solução. Você está cansado de procurar apartamento e você é brasileiro, mora em Lisboa com a sua família e está cansado de mandar mensagem nos aplicativos e receber um não? Clica aqui que eu te ajudo a achar o seu apartamento. Sem fiador. Entendeu? Dor, solução, problema, é isso. Então, assim, você vai sempre começar o seu texto ou o seu speech falando qual que é a dor da pessoa. Vamos pegar um exemplo mais genérico aqui. A pessoa tá gorda. Ela tá sentindo, a autoestima dela tá baixa. Ela tá triste. Aí você tem que entender bem a dor, tá? Ela tá depressiva, porque ela tá gorda. E aí a maior dor dela é ela não entrar na calça dela. Lembra? Significados, significante, calça. Todo mundo usa calça, tá? Palavras, né? Ela ama chocolate. Você viu lá na pesquisa que ela ama chocolate, né? Então vamos lá. Problema, rota, solução. Você tá se sentindo triste, você tá chateada porque você não entra naquela calça dos seus sonhos, e você se sente culpada toda vez que você vai comer chocolate. Você está com dificuldade de seguir qualquer tipo de dieta. Eu apliquei o método XYZ e consegui o resultado em tantos dias. Clica aqui para saber mais sobre isso. Problema, rota, solução. Tá? Você está insatisfeita no trabalho? Você não sabe
Você tá incomodada com o que você tá vivendo e não sabe bem o que é? Eu já vivi isso. E eu criei um método chamado método ASA. Clica aqui que eu te ajudo a desenhar o seu serviço. Problema, rota, solução. Cansado do seu cabelo, de alisar o seu cabelo, você busca mais autenticidade, eu tenho um produto ideal para o seu cabelo. Você vai passar ele uma vez e o seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, e você não vai precisar mais alisar o seu cabelo. Clica aqui para saber mais sobre isso. Problema, rota, solução. Problema, rota, solução. Para você identificar o problema, você precisa debruçar na sua pesquisa, você precisa entender a dor da pessoa que você vai ajudar, tá? Rota. A rota é o seu serviço. Na verdade, a rota é como você superou isso, o benefício, desculpa. A rota é o benefício que você entrega, né? É a transformação que você oferece. E a solução é contratar o seu serviço. Esse é o plano básico de comunicação. Problema, rota, solução, tá? E aí, você precisa entender qual que é a linguagem que essa pessoa utiliza, o que vai comunicar com ela, qual que é o repertório, qual que é a bagagem, voltando então para o ramo imobiliário. Qual que é a bagagem da minha mãe? A bagagem da minha mãe é uma senhora de 60... Nem é tão senhora, tá, gente? Eu acho ela super jovem, mas assim, é uma mulher de 60 anos que quer facilidades. Tipo, a minha mãe quer facilidade. Ela não quer se preocupar. Tipo, quando ela veio aqui, né, ela tava aqui em Lisboa, tipo, ela contratou um cara pra levar ela. Olha só, olha, vou contar essa história pra quem? Pra minha xará, pra Carla com K. Olha a diferença, olha a importância de você conhecer a sua persona. Você precisa... como você precisa conhecer a sua persona e fazer pesquisa, como isso é importante e como você precisa entender qual que é o benefício que você quer entregar e a transformação que você gera. Isso é a base de uma comunicação, de uma estratégia de comunicação eficiente. Olha só, como que eu e meu marido, a gente procurou apartamento. A gente baixou os aplicativos que a gente descobriu na internet. Idealista, Sapo, tinha mais um lá que eu não lembro. Aí colocamos lá os filtros, né? Quais que eram os filtros? Um T2, aqui os apartamentos são divididos por quarto, né? T1, T2, T3, então era um T2. Nos bairros, a gente procurou os bairros mais próximos da faculdade, ou bairros que tivessem fácil acesso a transporte público. Então a gente colocou lá os nossos critérios, os nossos filtros. A gente mandava mensagem e ligava e ia visitar os apartamentos, tipo, num espaço de tempo que era bizarro. Tipo, você podia marcar, a galera marcava 1, 2 semanas depois, era bizarro, mas beleza. Conseguimos assim. Sabe como que minha mãe fez? Gente, só que a estratégia da minha mãe era... enfim, não é o caso aqui. Mas ela também chegou a procurar... ela tá no Brasil agora, mas ela chegou a procurar apartamento pra alugar aqui por questões de visto, né? Uma das maneiras de conseguir visto é você ter um apartamento alugado aqui, enfim. Não é o caso de falar sobre isso. Mas, enfim, ela contratou um cara que ela achou na internet, que grava vídeos e que... dá assistência para as pessoas que querem vir morar aqui, em Lisboa. Em Portugal, acho que Lisboa especificamente. Ela contratou o cara, ele fez uma pesquisa com ela, e aí ela falou, não, eu quero um lugar assim, assim, assado, eu quero um lugar que seja perto de tal e tal lugar, eu gosto disso, 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 tem que ter restaurante bom por perto, minha mãe adora comer em restaurantes legais. E o meu critério era, tipo, perto de metrô e de ônibus, basicamente. O dela não, tipo, tem que ter um bom restaurante perto, de preferência perto de shopping, tem um El Corte Inglês, tal, não sei o que, beleza. Ela contratou esse cara num dia todo, levou ela nos bairros que estavam de acordo com o perfil dela. Aí depois ele fez um levantamento de apartamentos e mandou pra ela, ó, tem esse apartamento, tem esse valor. Olha, é a mesma coisa, é o mesmo o quê? É o mesmo produto. Meu marido, a gente tava procurando um lugar pra morar. Minha mãe também procurando um lugar pra morar. Mas olha o como.
Cada um tem uma bagagem. Minha mãe, ela já tá, tipo, numa outra fase. Ela tá, tipo, sussa, de boa. Pra ela tá tudo bem. Ela tem prazer em pagar, sei lá, 150 euros pro cara fazer um tour com ela pelos bairros mais legais e mostrar os prédios que tem possibilidade dela alugar ou comprar um apartamento. Eu tava com pressa. Eu queria ter minha casa logo, né? Então, assim, é isso. Não é o que você está vendendo, é o como, né? É o porquê. E aí você tem que entender a dor da sua galera. É isso. Tipo, se você não entende bem a sua persona, você não vai conseguir fazer uma boa estratégia de comunicação, tá? Eu fui usando o exemplo da Carla aqui da imobiliária e eu fui falando várias coisas aqui que eu já fui trazendo outros elementos importantes para você traçar a sua estratégia de comunicação. Se você vai usar... Então tá, eu falei do problema rota-solução. Storytelling. Isso é importante. É o como. Exatamente, Carla. Causa e efeito. Então, assim, uma das técnicas muito utilizadas... Eu já falei do problema rota-solução. E aí, se você vai usar o storytelling. Então, você vai contar uma historinha. Essas historinhas que eu tô contando pra você, isso é storytelling. Isso eu tô transmitindo uma informação e vocês estão entendendo aquilo que eu tô falando a partir de uma história. E eu tô usando o quê? Linguagem e elementos que são rotineiros, já são conhecidos para você. Eu não preciso ficar explicando termos, explicando o que é Theta Healing, explicando o que é id, ego, superego, sabe? O que é inconsciente coletivo. Eu não tô explicando, eu não preciso explicar esses conceitos teóricos. Tipo, as pessoas cagam para conceitos teóricos. Elas não querem, elas querem a solução do problema dela. Elas querem o benefício, elas querem o sonho dela realizado, entendeu? É isso, as pessoas compram facilidades. Então, estrutura uma história que você tem para contar. E aí é testando também, sabe? Você vai testar umas 3, 4, 5 para ver qual que chama mais gente, qual que conecta mais com as pessoas, tá? Storytelling, causa e efeito. Tudo isso porque desde sempre, como que é transmitido o conhecimento? O conhecimento é transmitido através de contos e mitos. Mitologia grega, contos, Chapeuzinho Vermelho, sei lá, cachinhos dourados. Tudo tem uma moral, né? Tudo tem uma historinha por trás. Então é isso. Você vai... uma das estratégias de comunicação é você contar histórias, tá? A pessoa que... E repara nas grandes propagandas, tipo Adidas, Nike, Dove. Eu gosto muito da propaganda da Dove, porque ela traz um elemento de senso comum, tipo, as mulheres se sentirem pertencentes. Então, assim, é nesse nível de conexão que você tem que chegar com as pessoas. É a partir das histórias que você conta, é entendendo a dor das pessoas. Então tá, isso é um elemento muito importante, mas eu quero falar outra coisa para quem optar por ir pro caminho das mídias sociais. Tem um livro que chama Mostra o Seu Trabalho. E ele fala que quem não está na internet não é visto. Por isso que eu acredito muito em serviços que sejam oferecidos pela internet. Não é a única estratégia que eu traço com as minhas alunas, mas eu sempre vou incentivar, porque é a maneira melhor que você tem de se conectar com mais pessoas. Se eu não tivesse ultrapassado todas as minhas barreiras de timidez e de forma de me expressar, se eu não tivesse organizado um serviço, tal, vocês não estariam aqui, por exemplo. As pessoas do Replay não estariam lá. Hoje eu tenho 80 pessoas no meu Telegram. Nem todas ali eu conheço pessoalmente, porque eu já tô num nível em que eu não tô oferecendo só pro que a gente chama de laranjas baixas. Eu não tô só oferecendo para quem já me conhece, porque esse é o primeiro nível que você vai oferecer, para quem já te conhece. E aí depois você vai para conhecidos, né, por indicação. É numa escala muito... o nome do escritor, gente...
Eu vou olhar aqui que eu não lembro, tá? É o Austin Kleon. Eu vou escrever. Tá no resumão, depois vocês olham lá. E aí, então, é numa escala muito mais rápida, tá? Quando a gente começa a usar a internet. São outros desafios que você supera. Existe a indicação, sim. Viu, ó, e o Gustavo eu conheço desde de pequena, então olha como as coisas vão se conectando. Parceria, o Gustavo é um parceiro. Eu fui lá, mandei mensagem pra ele: Gu, topa, vamos lá. E outras pessoas chegaram até mim através de parceiros, entendeu? Então tudo é um complemento, nada é uma coisa só. Não é só tipo, faz isso, posta todo dia que você vai conseguir. Cara, não adianta você postar todo dia e não ter um conteúdo consistente, não conectar com o seu público, tá? Não é só sobre postar, não é isso. Mas o que ele fala e outros autores falam é que, esteja na internet, tenha o seu cantinho ali na internet. Outra coisa, não é só sobre postar no Instagram, LinkedIn, Facebook ou nas mídias sociais. É legal você ter um site seu, porque essas mídias a gente pode virar um Orkut, e aí tudo que a gente colocou aqui pode acabar, né? A gente pode perder do dia para noite. A gente está num terreno alugado sem pagar aluguel, digamos assim. Então a gente está num terreno emprestado. Então ter o seu site, ter um lugar onde você vai, onde você pagou para ter aquele seu terreninho, é muito importante quando a gente está falando de comunicar o seu serviço. Mesmo que talvez você ainda não tenha total clareza, é importante você ter o seu www.carlaromão.com, porque aquele lá é o seu terreno. Ali ninguém mexe, o direito é total seu. Cara, eu também tenho essa sensação, mas eu me libertei um pouco disso, de que, eu sou refém das mídias sociais. Hoje, se alguém me apresentar outra maneira de divulgar o meu trabalho de uma forma que eu possa escalar, eu vou. Mas por enquanto eu não conheço. Então, paciência. Antes eu era refém do mundo corporativo, agora eu sou refém das mídias sociais e vamos entrar no jogo e bola pra frente, né? Obrigada. Então, assim, você pode ir na indicação, não tem o menor problema, mas você vai ter que ter consciência que vai demorar um pouco mais para você conseguir testar o seu serviço e você conseguir escalar e atingir mais gente. Tem uma colega que tem um Instagram que chama Slow Marketing. Ela vai nessa coisa do marketing de uma maneira lenta. É diferente tipo de Érico Rocha, de fórmula de lançamento e blá blá blá, não sei o que. Ela, vai no seu tempo e tá tudo beleza. Então, assim, é muito respeitar o seu jeito e o seu lugar ali também. Tá, mas eu quero falar um pouco sobre mídias sociais, porque é uma forma da gente se colocar no mundo pra gente ir fechando e pra vocês irem pensando. Então, como que funciona esse lance de mídias sociais? Ai, que bom, Xará. Como que funciona esse lance de mídias sociais? A gente vai... E aí entra a coisa do refém, né? Que a mãe empreendedora falou. A gente vai, inevitavelmente, ter que montar uma pessoa... Ficou sem foco aqui? Vai ter que, inevitavelmente, montar uma personagem. E não é tipo fake, não é que é fake. Não sei se alguém aqui já assistiu minhas lives com a Lorenza. A Lorenza ela tem uma personagem desenhada ali, a Lorenza Pós, ela é cantora de casamento, pra quem não conhece. Ela gosta daqueles elementos retrô, ela gosta de se vestir igual fada, ela gosta daquilo. E aí nas mídias sociais dela, ela acaba mostrando mais isso, porque aquilo é o que conecta com as pessoas que vão contratar ela para cantar no casamento. Ela se veste de fada todo dia? Não. Mas se você vai na casa dela, tem esses miminhos e essas coisinhas fofinhas, estão tudo na casa dela. Então, não adianta você querer vestir uma imagem que você não é no seu dia a dia. Você tem que ser... Não adianta eu chegar aqui pra vocês e colocar... você me conheceu com a Lorenza?
Legal. Não adianta eu chegar aqui e colocar, tipo, me vestir toda de um jeito que não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa mais simples mesmo. Eu gosto da blusa branca, blusa preta e um casaquinho pra mim tá ótimo. Gosto de uma calça colorida, calça larga. E é isso que eu vou usar pra me conectar com o público. Mas eu posso colocar elementos pra ir me comunicando. Aí vocês vão ver ali, né? Ah, usa um copo, usa um cenário que tem a ver com você e tal. E você pode ir construindo isso ao longo do tempo. E para isso você pode ir criando referências. Quem são as referências do seu nicho? De onde você quer chegar? Né? Quem são as referências, por exemplo, do ramo imobiliário? Dá uma pesquisada na Valentina Caran, né? Eu lembro que tinha todas as fotos dela estampadas, não sei se ainda tem. Ela tem a imobiliária, que tem a cara dela. Qual que é o diferencial dela? Pesquisa a comunicação das imobiliárias, dos nichos, no sentido de ir modelando, de ir entendendo qual que é o recorte que eles fazem ali. Então, se você vai trabalhar com mídia social, entenda qual que é a roupa que você quer vestir, quais são as cores que comunicam com você, que passa, porque tudo comunica. Vocês assistiram a live com a Carol Stag? Tudo comunica. Vocês estão aqui, estão passando um scanner em mim. Vocês estão na rua, as pessoas passam um scanner em você. Tudo comunica. Não é só o que eu falo. Então, o brinco que eu uso comunica. Se eu tô com maquiagem na cara, comunica. Se eu tô de cabelo preso, cabelo solto. Tudo causa uma impressão. Então, quando a gente tá falando de mídias sociais, qual impressão você quer causar. Então, quando eu trago aqui, vamos trazer aqui alguns exemplos. Jut Jut, ela nunca tá, dificilmente ela tá de maquiagem nos vídeos dela. Ela conecta, e eu lembro muito bem de quando eu comecei a assistir ela. Cara, ela é simples, ela não tem essa, porque na época tava bombando as coisas de tutorial de maquiagem e tal, não sei o que, anos atrás, né? E ela foi lá, sentou na frente da cama dela, ligou uma câmera sem maquiagem e falou. Eu achei aquilo incrível. E até hoje ela mantém isso, porque provavelmente ela é assim na vida dela. Ana Vitória, elas têm aquela simplicidade caipira, tipo, elas usam uns vestidos longos, o show delas, elas fazem descalça. Então são elementos que vão comunicando. A música delas é uma música mais simples, né? Que não tem, tipo, agudos e tal, não sei o quê. Então, tem elementos que comunicam além daquilo, tá? Outro exemplo que eu coloquei aqui no resumão, Gabriela Pugliese, ela é a bombadona gostosona, ela tá sempre falando de comida, ela tá sempre, sabe, mostrando a barriga dela de fora. Então, você tem que ser a transformação que você oferece, você tem que ter coerência, a sua imagem tem que ter coerência com aquilo que você tá oferecendo. Se eu tô oferecendo um programa de emagrecimento, se eu for gorda, vocês vão comprar? Não vão comprar. Tipo, não adianta eu falar, gente, ó, compra isso aqui, que isso aqui emagrece, vai ser maravilhoso. Só que eu sou gorda. Cara, desculpa, ninguém vai querer comprar. Então, seja coerente com aquilo que você oferece. Não adianta eu virar para vocês e falar assim, olha, eu ajudo vocês a montar um serviço autêntico se eu não apliquei isso na minha vida, se eu não gravo vídeo para Instagram, se eu não tive um negócio antes. Tipo, eu já tive vários negócios antes, vários modelos, né? Eu já fui CLT, já fui consultora, já tive um coworking. Então, eu já vivi vários modelos, já trabalhei numa empresa que oferecia serviço para empreendedores. Então, eu falo de conhecimento de causa. Então, você tem que ter conhecimento de causa. Quando eu comecei a vender o curso de Theta Healing, demorei muito para conseguir. E por que eu demorei? Porque eu não tinha confiança naquilo. Então, o que eu tenho confiança que eu vou usar o Theta Healing como ferramenta para oferecer uma transformação? Esse é o lance. E esse é o lance que você tem que olhar para dentro de você para você conseguir estruturar a sua comunicação. Então, assim, primeira coisa para você entender a imagem que você quer construir para as pessoas. As pessoas vão construir uma imagem sua, elas vão te julgar, né? Você tem que fazer uma lista de coisas que você gosta, né? O que comunica com você? Então, teve gente que falou para mim, olha, você tem que começar a usar, sei lá,
roupas mais chiques, porque você está ajudando outras pessoas a criar o serviço. Então você tem que mostrar que você é chique. Cara, meu, desculpa, pra mim ser chique é usar blusa branca e eu gosto de colar e usar e vamos na simplicidade. E é isso que vai me conectar. Não adiantava eu chegar aqui pra vocês com uma camisa da Dudalina se eu não uso camisa da Dudalina, né? Não é só porque Dudalina representa um aspecto de riqueza que eu vou usar a Dudalina. Você tem que gostar de usar a Dudalina, você tem que gostar de usar a Dudalina no seu dia a dia. Eu uso Hering, blusinha básica e casaquinho, né? Então, assim, é isso. Mergulha no que você é, o que você gosta de vestir. Você toma café, por exemplo? Café é uma coisa que comunica com você, comunica com o seu público. Enfim, você tem que conhecer os elementos da sua história, os elementos que você gosta, e você tem que ver se aquilo conecta com o seu público, tá? Não adianta você... Enfim, eu tenho que encerrar aqui que já vai acabar a live. Mas é isso, faz uma lista daquilo que você quer construir na sua imagem. Então, pra gente acabar de uma maneira lógica, tá? Estratégia de comunicação. Autenticidade total, olha, se você não... E aí a gente até falou disso numa live, né? Marketing da autenticidade, mas é isso. O que não é autêntico não vende, tá? Então vamos lá. Pra gente amarrar aqui a live, após isso temos que ter uma metodologia. Cara, não necessariamente, né? Método ajuda, mas o método você só vai criar depois de você testar. Eu vou gravar um áudio, tá? Respondendo sobre isso, eu gravo lá no Telegram, falando sobre metodologia. Então, assim, só pra gente amarrar, porque senão o Instagram vai derrubar aqui. O que você precisa ter em mente para gerar uma estratégia? As palavras que você vai usar, lembra? Significado, significante, comunicação, se fazer entender e levar em consideração o repertório de cada pessoa. Valor, ter clareza do benefício que você entrega, transformação que você gera, problema que você resolve, sonho que você realiza. Conexão, storytelling, conte histórias. Identidade, crie a sua identidade. Qual elementos da sua história vão conectar com a sua pessoa? O que você tem conhecimento de causa? Que elementos seus mesmo, tipo roupa, vestimenta, tom de voz, posicionamento, maquiagem, cores, o que disso vai comunicar? O que você está comunicando com cada um desses elementos? Sua identidade. E teste, estratégia de comunicação é teste. Conhece a persona, conhece você, testa, vai testando, tá? E isso, lembra, é uma constância. Então é uma constante. Você vai entender, vai testar, isso funcionou, isso não funcionou, volta pra você. Sempre você vai viver nesse ciclo. Lembra, iPhone S1, iPhone não, esse é Android. Esqueci os iPhones da vida, mas enfim, tem 10 mil iPhones, versões. Então, você talvez esteja na primeira, segunda, terceira, talvez você esteja na sua quarta versão e você não tem consciência de que você já transitou por vários lugares, tá? Então é isso. Não tem uma ordem. Até respondendo aqui a pergunta da mãe empreendedora. Gente, uma dica pra vocês: usem nome. Usa o nome de vocês por enquanto, mas é teste também. Tem gente que não usa nome e deu muito certo, tá? Mas assim, o título que você vai usar tem que comunicar muito bem, já tem que falar qual que é o seu serviço, tá? Eu vou separar aqui alguns Instagrams que usam nome de projeto, por exemplo, tire do papel. Não é o nome do cara, mas o nome do Instagram dele já comunica o serviço dele, tá? Então, o que você quer comunicar com uma empreendedora? Talvez você tenha que pensar mais no benefício. Se você não quer usar o seu nome pessoa física, qual que é o benefício que você está ajudando? Qual que é a causa, tá? O que uma empreendedora comunica de você, tá? Ana, aos poucos as mãos estão correndo dentro de mim, pena não ter mais tempo de... Ana, entra lá no grupo do Telegram, todas as lives estão lá. Aliás, não estão, porque daqui a pouco eu vou deletar. Mas então tá, gente, estratégia de comunicação não tem uma ordem, tem um fluxo, vamos pensar em fluxo, tá? Palavras, valor, conexão, identidade e teste. É um fluxo. É isso. Por isso que a metodologia, tem uma metodologia? Tem. Mas às vezes não tem uma ordem lógica e cronológica. Às vezes, é um fluxo que você vai testando, tá bom?
Falei do canal de comunicação, da indicação. Outra coisa, gente, só pra terminar, tenho 20 segundos. Não usem o botão impulsionar sem antes testar a comunicação. Isso é rasgar dinheiro. Testem a comunicação antes, tá bom? E é isso. Problema, rota, solução, storytelling. Espero ter ajudado. Um beijo. Adorei essa aula. Tô super empolgada. Vou gravar o áudio falando sobre metodologia lá pro Telegram, tá bom? Beijos. Tchau.